Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui uma nova gravação aqui da falar da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade àquela palavra de ontem, de Isaías, capítulo 6. Quero passar para os irmãos aqui alguns detalhes, do que foi falado ontem, Vamos dar continuidade. Sei que esse tema que nós estamos entrando agora é um tema muito profundo, tá? E vejo que nós precisamos hoje estar falando desse tema, que é o amor de Deus. É sobre esse tema que nós estamos falando, porque nós falamos do arrebatamento da igreja e estamos dando continuidade com o amor de Deus. Por que a gente fala sobre o amor de Deus, irmão? Porque hoje a gente vê que o amor de Deus hoje sobre a terra é muito grande, mas só que os homens não entendem esse amor. Os homens não estão hoje, talvez, praticando este amor. Por isso, nós vamos ler aqui a palavra em Isaías, para que nós possamos entender melhor. Capítulo 6 de Isaías diz assim, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, retirada do altar com Atenais. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Vou até colocar isso aqui em vermelho, para que nós possamos entender essa questão aqui. Eis-me aqui. Pela palavra, irmão, nós entendemos que o Senhor fez uma reunião no céu, Ele reuniu o seu séquito, que são toda a sua criação angelical. E ele estava falando do seu projeto. Eu creio que os anjos, ele não tinha falado toda a revelação para ele, toda a revelação, mas falou que tinha uma missão a cumprir, Era uma missão, um projeto, que nós já entendemos que esse projeto era para salvar o homem, mas acredito que ele não falou do projeto abertamente, todo o projeto, porque Deus, se vocês, eu tenho certeza que vocês sabem disso, Deus, quando revela, ele não revela como um torrel de, sabe, uma enchente de água ou muito, tudo ao mesmo tempo, não. Ele não dá revelação completa. Ele dá revelação a conta-gotas. Não sei se vocês estão entendendo. A revelação não vem completa. Ele vai dar de acordo com o que o homem buscar. É como o Sérgio, que está assistindo hoje, ele sempre manda alguma coisa. Pastor, me explica isso aqui. Aí eu mando para ele. Quer dizer, a revelação ela é dada em conta-gotas. Como é assim? Porque você lê a Bíblia, vai te revelar tudo? Claro que não. O Senhor quer ver sinceridade no seu coração. Ele quer ver se você está com sinceridade, com verdade, que não está com hipocrisia e nem está com falsidade. Então, ele vai revelando a você,
gotinhas, gotículas por gotículas, pequenininhas, bem pequenas. Por isso que você tem que ler, estudar e pedir a direção de Deus, 10 capítulos por dia. Mas que é isso? É isso aí. Mas eu não cheguei a esse ponto, mas vai chegar. Se você ler a Bíblia 10 vezes, desculpa, uma vez por dia, só uma vez, mais 10 capítulos. Ah, mas não consigo 10, começa com 1. Vai passar para 2. No momento você vai chegar a 10. Eu já cheguei a livros por dia. Ler livros por dia. Pelo menos um por dia. O Salmo demora 4 dias, porque são 150 capítulos. Então, queridos, se você ler a Bíblia, o Senhor vai te revelar, mas tem que estar com o coração aberto, sincero com a verdade. E aí ele está passando aqui, ele reuniu os anjos, acredito que é anjo da fundação do mundo, acredito eu, que é anjo da fundação do mundo, ele já estava fazendo um plano, e esse plano tem um mistério. E eu já disse essa palavra ontem, finalizando ontem a live, com essa palavra, o mistério do seu plano. Que muitos não sabem desse mistério. E é um mistério simples, mas ele é profundo, tem que buscar. Com jejum, oração e joelho no chão. Eu não vejo hoje, sabe, a busca da palavra mais. A Bíblia hoje, a palavra de Deus está desacreditada. Essa é a palavra. A palavra de Deus está desacreditada. As pessoas vivem dentro da igreja, dizendo que serve o Senhor, são filhos de Deus, vivem no reino de Deus, mas não obedecem a palavra. E eu digo aqui, quando nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Não vamos enganar quem? A Deus. Estamos dentro da igreja, participamos de Santa Ceia, participamos do louvor, participamos da... Mas não vivemos. Não vivemos. Por isso o homem, quando Deus criou, o homem pecou, porque o homem recebeu livre arbítrio. Como os anjos também receberam livre-arbítrio. Você pode ver que o anjo pecou. Os anjos pecaram, mas Deus denominou o nome do que pecou, o querubim ungido, para proteger, que era denominado de portador da luz. Né? Não é o nome dele, Lúcifer não é o nome dele. Simplesmente a missão dele, portava a luz. Portador de luz. Ungido, querubim, tá? Da área do louvor também, adorava a Deus. Tinha um poder tremendo que Deus deu para ele. Não deu só para ele, não. Muita gente fala que não é o nome dele, não, tá? Só para entender quem é. O Lúcifer era o braço direito de Deus. Não existe isso. Deus não tem braço direito. Sabe? Claro que ele tem braço, mas não direito. Não tem um anjo escolhido. O anjo, esse é o anjo. Não. Não é. Senão ele seria Cristo. Se tiver um braço direito, é Cristo. Se tiver o braço esquerdo, é o Espírito Santo. E Deus é um só. Velho. É um corpo só. Então, não existe braço direito de Deus. Esse anjo é um mais um. É mais um anjo. Você é um primeiro príncipe, Miguel também é, e Gabriel também é, Rafael também é. Então, todos eles são primeiros príncipes. Dos nomes que eu disse aqui. Então, querido, Deus formou um plano antes de criar o ser humano. E o plano dele, você pode ver ali em Efésios 1:4, que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos, os escolhidos. Eu não sei quem são os escolhidos, eu estou fazendo tudo para me manter lá, perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus sabe, porque Deus já está lá na Nova Jerusalém, e nós estamos aqui ainda, ele já foi até a Nova Jerusalém. Nós sabemos que Lúcifer vai ser lançado, Satanás vai ser lançado no lago do fogo. Mas para Deus, ele já está sendo lançado, porque Deus já viu o final. E Deus nunca começa nada pelo início, ele sempre começa tudo pelo fim. Primeiro ele criou tudo na mente eterna dele para depois começar. Quando ele reuniu os anjos aí, já estava tudo pronto aqui, ó. Ele sabia já que estaria já Satanás no lago do fogo. E aqueles que seguiram a ele.
Mas vamos falar aqui do básico, do princípio, para entender. Que é isso? Que loucura. Tony, está muito profundo ou quer que diminua um pouco? Desce mais ou sobe mais na água? Sobe mais na água, rapaz. Pode se aprofundar no estudo, tá firme. Então, irmãs, essa é a questão. Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia quem ia ser salvo ou não. Ele sabe, eu não sei. E digo para vocês, querido, eu estou fazendo tudo para ser. Está lá no livro porque já está escrito no livro da vida, os nomes. Já está escrito. Deus sabe se você vai ser salvo ou não. Deus sabe se eu vou ser salvo ou não. Não estou querendo colocar aqui Você sabe que eu não tampo o sol com a peneira. Não adianta. Não dá para tampar o sol com a peneira. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. O Senhor já sabia que o homem ia pecar, como também já sabia que o anjo ia pecar. Ele criou o anjo, ele criou o Lúcifer, criou todos os anjos, e sabia que esses milhares e milhares de anjos iam pecar. Mas ele, mesmo assim, ele criou os anjos, criou os homens. Você vê o amor de Deus, hein? Olha só o que nós estamos entrando nesse estudo. Ele é muito profundo, querido, muito profundo. Então, quero que vocês, se puder participar das lives, ou assistir os vídeos depois, que eu vou enviar para vocês. Vocês todos vão receber os vídeos. Mas a questão é essa. A questão é essa. Nós estamos dentro de um plano de salvação. Amém? Nós estamos dentro de um plano de salvação. Essa é a questão. Plano de salvação. Entenda isso. E ele criou esse plano. E ele criou esse plano de salvação para todos nós. Então, presta atenção. Quando ele criou o plano, ele sabia que os homens iam pecar. E aí ele disse assim, ele disse, depois disto ouvi a voz do Senhor, o Senhor falando, lá no céu com os anjos, que dizia, a quem enviarei? Ele ia enviar um anjo. Ele ia enviar alguém, ele ia enviar talvez um grupo, um número, os soldados, um batalhão, não sei quantos. Ele perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, não entendendo a palavra, mas querendo fazer a obra como nós queremos fazer, eu tenho certeza que vocês estão querendo fazer a obra, Isaías falou assim, então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não sabia de nada. Os anjos também não sabiam, ele não abriu para ninguém. Se você vê que o mistério, por isso que eu falo que é um mistério o plano de Deus. Nem Satanás sabia, nem o anjo, ninguém sabia. Você pode ver em Efésios que você vai ver que os anjos só foram entender os mistérios revelados por Deus depois da morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, depois da ressurreição de Cristo. Aí eles foram entender o mistério, que Deus não revela o mistério. E tem muito mistério ainda aí para ser revelado através do arrebatamento, tem mistério ainda através das bodas do Cordeiro, né, do tribunal de Cristo, quando vai ser entregue os prêmios, né? Que nós vamos receber de Deus, né? Os prêmios que ele vai nos dar, a coroa de ouro, a coroa da vida, o novo nome, a nova Jerusalém, viver com Cristo, Deus, na hora, quando ele vai ver o próprio Deus. Então, é coisas profundas, irmão. Claro que não dá para falar em meia hora. Não, já estamos 20 minutos aí, ó. Não dá para falar. Então, isso vamos destrinchando isso aqui de acordo com o tempo. Não vai ser num vídeo só. Talvez seja dezenas de vídeos. Então, querido, o Senhor formou um plano de salvação antes de criar. Porque ele tipo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai construir um prédio, você chama quem? O pedreiro? Não, não é o pedreiro que você chama. É o mestre de obra? Também não é. Você chama o quê? Para primeiro fazer o desenho. Quem faz desenho? O arquiteto. Então, Deus arquitetou na mente eterna dele o que seria. O que seria? E sabendo que o homem que ele criar, o anjo que ele criou, os homens que ele criou, que ele criou os anjos, os homens e os anjos.
Então os homens também iriam pecar, e ele formou um plano de salvação para esses homens. Mesmo sabia que ele ia pecar, na mente dele ele pecaria. Agora, quem vai salvar eles? Aqui está no versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, que ele diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele não podia mandar um anjo, por quê? Para salvar o homem. Porque o anjo pecou. O anjo tem livre-arbítrio. Ele poderia não vencer Satanás quando ele viesse. Entendeu? Porque se Satanás convenceu os anjos a seguir ele, imagine o que viesse aqui buscar o homem e salvar o homem. Por isso que ele não permitiu. Primeira coisa, primeiro porque o anjo também pecaria. Não aguentaria a pressão de Satanás. Segundo, ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não daria a sua glória para ninguém. Você imagina se um anjo viesse salvar o ser humano e depois lá na Nova Jerusalém, que vai ser o porvir depois, aí a gente estava passeando na Nova Jerusalém, aí vem um anjo lá que nos salvou. Aí como que nós íamos fazer? Ajoelhar nos pés deles e agradecer a ele? Com certeza que sim. E a gente agradecer aquele anjo por ter nos salvado. Por isso ele falou aqui, ele falou, vocês vão entender, não foi o anjo que veio buscar, foi o Senhor Jesus, foi o próprio Deus que veio nos buscar. Amém? Glória a Deus. Amém. O próprio anjo que veio nos buscar. Eu sei que o Tony vai sair agora. Suas palavras de considerações finais, Tony. Um plano muito bem arquitetado pelo nosso Pai, o nosso Criador, nos deu a vida e criou um plano de salvação para os seus filhos. Por que isso? Muita gente pode se perguntar por quê, se ele tem o poder para tudo. É porque ele nos ama. Ele não nos quer ver salvo. Ele quer nos mostrar a verdade. Ele quer nos fazer, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. É um amor que nada se compara. Então, eu, graças a Deus, hoje eu tive a oportunidade de estar convertido, de estar na presença de Deus, mas eu fico triste que tem muitos que não tiveram essa oportunidade, né? Porque muitos estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas não entendem que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento para qualquer pessoa. Né? Então, vamos nos santificar cada vez mais. E vocês que vão ouvir essa live aí, essa gravação, vocês entendam algo muito importante. Ainda há tempo de se salvar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Os números ainda de salvos não chegaram ainda. Então, você pode somar, né, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós mais esperamos. E como a palavra diz, né, meu pastor? Ele está nesse momento preparando a nossa morada. Então, estou muito feliz com a live, estou muito feliz com a palavra, que aborda a verdade, aborda o que a Bíblia diz. Né? Aqui o Senhor não fala nada que as pessoas querem ouvir. O Senhor fala o que eles precisam ouvir, que é o Espírito Santo que está tocando e mandando, ordenando ser essa língua para o próximo. É essa língua que a gente tem que falar. Então, é nessa língua que a gente vai falar conforme o Pai manda. E Jesus Cristo está voltando. Amém, meu pastor? Amém. Vou dar 30 segundos aí para vocês também aí, o final, não sei se a Sueli vai poder falar. Sérgio, 30 segundos aí, por favor, só para fechar. Eu estou na rua. A paz do Senhor para todos. A única coisa que o Senhor falou, e eu tenho a minha dúvida, que as pessoas geralmente falam: você tem certeza da tua salvação? Essa é a minha pergunta para todos. Você tem a certeza da sua salvação? Se você tem, glória a Deus. A Sueli. Para a irmã falar, tem que ligar o áudio, Tony. Ela está podendo falar não, meu pastor. Lá onde ela está, não está podendo falar não. Amém. Então, queridos, eu falei aqui dentro da mensagem, só para me fechar com as minhas considerações finais também, tá? Para acabar. Como o Sérgio falou aí, certeza de salvação. A palavra de Deus diz, Sérgio, aquele que perseverar até o fim.
Se a pessoa tem certeza que vai perseverar até o fim, glória a Deus. Se não, é perseverar até o fim no caminho, praticando a palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos continuar essa live a mesma onde nós paramos, tá? Não vamos parar com esse ensino, não. Amém, Tony? Amém, meu pastorzão. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Nós vamos falar sobre esse mistério do plano dele. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.